Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Um editorial publicado pelo jornal O Globo, nesta terça-feira, 16, critica a gestão econômica do governo Lula, PT, e destaca a irresponsabilidade fiscal praticada pelo petista. O jornal coloca de forma clara e irrefutável a derrota fiscal de Lula ante o governo de Jair Bolsonaro, PL, citando números que não deixam qualquer dúvida. A economia brasileira. As autoridades fazendárias do governo anunciaram que, olha, aquilo que a gente disse, meta fiscal de 0,5% do PIB, de superávit no ano que vem, não vai ser mais. Mas olha, vai ser 0% de déficit, o que significa 0% de superávit. Não é? Bom, além disso, recorde no aumento da dívida pública. Em 14 meses de governo, o atual governo acrescentou 1 trilhão e 77 bilhões na dívida pública. Isso é recorde. O Poder 360, que é uma excelente agência de notícia, fez uma comparação com os governos anteriores. O governo Lula aumentou 1 trilhão 77 bilhões nos primeiros 14 meses. O governo Bolsonaro, nos primeiros 14 meses, 339 bilhões, um terço. O governo Temer, nos primeiros 14 meses, que pegou o resto do governo Dilma, 608 bilhões. E o governo Dilma, 765 bilhões nos seus primeiros 14 meses. Consequência disso, o real se desvalorizando em relação ao dólar. Se desvalorizou mais em abril agora que o peso argentino, o peso do Milei. O peso argentino, no tempo do governo peronista, esquerdista, perdia feio em relação ao dólar e em relação ao real. Pois agora o peso argentino se desvalorizou menos que o real. E aí não tem dinheiro para pagar funcionário, professor, greve em 48 universidades federais do Brasil. Uma é greve só de servidor, outra é greve de professor, outra é greve dos dois, e mais os institutos federais, que são 71 em greve, e o Pedro II do Rio de Janeiro também. Além de dinheiro, querem revogar decisões do Ministério da Educação na área federal, do governo Temer e do governo Bolsonaro, né? Bom, só para contar essa história, né? Imprensa americana, Wall Street Journal, tem uma ampla reportagem sobre a situação de liberdade de expressão no Brasil, e redes sociais, e Alexandre de Moraes, Elon Musk, né? O título é Democracia no Brasil está morrendo à luz do dia. Por que será que puseram esse título? O editor do Wall Street Journal? Certamente porque está todo mundo vendo, menos a mídia omissa, calada. Temos aí exceções, todo mundo está comentando, os editoriais da Folha de São Paulo e do Estadão. De um modo geral, estão aplaudindo a censura, porque a censura pega a rede social que está sendo a concorrente das mídias tradicionais, que não sabem o que fazer, porque todo mundo virou repórter. Todo mundo ganhou finalmente voz, não é só a voz própria do corpo, é a voz que ele consegue projetar através do mundo digital. É uma novidade, eles não entenderam ainda, mas o Wall Street Journal está dizendo isso. Democracia no Brasil morre à luz do dia. E o Economist está dizendo, está mostrando que o Supremo está legislando sobre rede social, quando não é um poder legislativo. O poder legislativo é o Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional, hoje, um jornalista americano, Glenn Greenwald, depôs sobre esses casos. A gente nota na Câmara dos Deputados que há todos os ingredientes para Arthur Lira, né, instalar, já tem pedido para isso, e as assinaturas suficientes, a CPI do abuso da autoridade. Agora a gente segue para falar aqui sobre economia. O governo apresentou nesta segunda-feira o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, uma espécie de prévia do orçamento do próximo ano. A meta fiscal, anteriormente definida num superávit de 0,5% do produto interno bruto, foi revista para zero, ou seja, resultado neutro, a mesma meta aí de 2024. Já o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.502 no próximo ano. Assunto para o nosso repórter Carlo Cauti. Carlo, muito boa noite, seja bem-vindo. Então, a equipe econômica apresentou aí o projeto de lei, né? Já tinha adiantado que poderia rever essa meta fiscal. Explica para a gente aqui quais são os fatores aí que ajudam a entender esse reajuste para a meta zero. Vamos lá, Paula. Primeiramente, boa noite para toda a bancada, para o nosso público. O governo tinha prometido manter
um superávit primário, ou seja, gastar menos do que arrecadava em 2025. Agora, estamos ainda em 24, ou seja, o ano do ano que vem ainda nem começou, e o governo decidiu simplesmente jogar a toalha, disse, no ano que vem vamos ter um resultado fiscal negativo, porque mesmo se o governo Lula está dizendo que a meta é de um orçamento público que vai fechar no 0 a 0, a pegadinha está numa coisa chamada arcabouço fiscal, que prevê que o governo possa ter uma margem de tolerância de gasto a mais, que é mais ou menos uns 31 bilhões de reais. Ou seja, o governo falou, olha, o ano que vem eu vou gastar menos do que eu arrecado, 62 bilhões de reais. Ou seja, vou ter um superávit fiscal. Hoje disse, não, desculpa, não vai ter superávit, vamos ter um déficit possível de 31, ou seja, quase 100 bilhões de reais que serão gastos a mais no ano que vem. Então, temos um governo gastão, governo que vai gastar mais do que arrecada mais uma vez. Lembramos que em 2023 o governo gastou mais do que arrecadou, tivemos um déficit fiscal. Em 2024 também, mais um rombo das contas públicas já está sendo contabilizado, e já em 2025 e com certeza em 2026. Detalhe, Paula, em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, as contas públicas fecharam no azul de 52 bilhões de reais. Ou seja, o governo Lula assumiu com as contas públicas no azul em 22, já entregou 23 no vermelho, vai entregar 24 no vermelho, e 25 já disse, agora em abril de 24, que vai fechar no vermelho. Obviamente, as reações do mercado foram terríveis, só vou ler algumas para o nosso público entender qual que é o humor da Faria Lima em relação ao governo Lula. Temos o mercado que está dizendo que a meta é irreal, mesmo essa meta de gastança moderada é uma meta irreal, ou seja, o mercado está esperando uma gastança ainda maior. A reação é de um irrealismo, segundo a Warren, que é uma casa de uma corretora, irrealismo nas estimativas para 2024. Temos também a Real Asset, que também é uma empresa de gestão de patrimônio do mercado financeiro, que disse que o governo reconhece parcialmente a derrota a revisar a meta de 2025, uma meta que continua utópica. E por aí vai, o mercado financeiro está acordando, percebendo que esse governo vai entregar mais gasto público, mais inflação, mais dívida pública e um caminho que já conhecemos para uma economia que vai terminar o mandato do presidente Lula em frangalhos. Ou seja, Carlo Cauti, apertem os cintos, né? Obrigada pelas informações, pela explicação. Boa noite para você, bom trabalho. Muito obrigado, boa noite.